Oi, pessoal, tudo bem? Igor Pontes aqui do GEAC. A gente está dando seguimento, lógico, àquelas palestras do ano de 2022. Infelizmente, não conseguimos planejar corretamente ao longo dos meses, como a gente queria entregar todo o conteúdo até novembro. Por isso, a gente está fazendo esse corre-corre agora no mês de dezembro para poder entregar o que resta, o que falta, né? Aqui no YouTube a gente tinha terminado na reunião que falava sobre os justos, né? E aí, claro, a gente vai fazer o desenvolvimento agora, claro, do Homem Revoltado, né? O Homem Revoltado, que é um texto de 51. Bom, para início de conversa, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre essa trajetória anterior ao Homem Revoltado, texto de 51, como eu disse para vocês. Existe uma preparação do Camus em termos de escrita para o que vai vir a ser o Homem Revoltado de 51, né? Uma série de palestras, uma série de reflexões, de pensamentos sobre o que ele vai escrever acerca da revolta e do assassinato. Essas duas posições que o Camus acredita serem fundamentais para, de alguma maneira, tentar verificar a condição da existência humana perante a sociedade contemporânea da sua época e tal, é justamente tentar verificar como esse processo se deu. Primeiro, na Segunda Guerra Mundial, com uma certa tendência suicida da sociedade, uma negação, niilismo, e, em segundo momento, uma afirmação, uma ideologia, uma afirmação minha para a negação do outro. É esse processo que o Camus quer muito saber como ele ocorre na história, na sociedade, né? É por isso que, a partir de 1905, em 1945, o Camus já começa a traçar esse planejamento acerca da questão que envolve a revolta, né? Em 46, a gente tem um texto muito importante do Camus, que é o chamado Crise Humana, em que ele delimita claramente que existe uma crise humana na humanidade, né? Uma certa desumanidade presente ali. Existem claramente aspectos do absurdo ali, só que o Camus já está querendo travar um diálogo agora, é claro, com a questão da revolta e do assassinato, né? Principalmente no que ele fala sobre os assassinatos lógicos, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas esse desenvolvimento é muito importante para o Camus, principalmente em A Peste, em que ele vai verificar a questão da solidariedade, a questão da humanidade entre os homens e principalmente ali da questão do cerceamento perante uma questão de saúde pública. Essa temática é tão importante para o Camus, principalmente no que se fala sobre a origem do mal. Haverá um retorno desse tema em 1948, quando o Camus parte para o estado de sítio. As temáticas são muito parecidas, envoltas nessa questão de um mal metafísico, um mal que nós não conseguimos, de alguma maneira, exemplificar ou simplesmente dizer de onde ele vem e quais são as suas razões ou motivações. Apesar de que elementos fantasiosos dentro da peça O Estado de Sítio se transformam depois em elementos concretos. Afinal de contas, a peste é personificada num coronel ditador. Mas, dito isso, nós partimos, evidentemente, para o grande texto dessa segunda parte do pensamento camusiano, que é o Justus. O Justus, ele dá a forma evidente do que vai ser o homem revoltado. Trata-se de um grupo de terroristas que definitivamente pensa a melhor forma de criar uma nova sociedade. Será através da morte do Duque, do Duque russo? Será através da morte das crianças? Será através de que modo que vai se fundar essa nova cidade, essa nova sociedade? Esse ponto de reflexão que o Camus traz aí em 1950, ele bate justamente com outro texto do Camus chamado O Tempo dos Assassinos, em que se promove, em definitivo, que a parte do assassinato não é mais um escândalo, não é mais um ato escandaloso. A morte parece que deixou de ser algo escandaloso e tornou-se algo extremamente naturalizado. O que parte evidente no problema camusiano nesse momento é a questão do assassinato. Como nós normatizamos o assassinato na nossa sociedade. Camus parte, evidentemente, de um princípio
de que, de algum modo, em algum momento da nossa história, isso foi possível. Agora, resta saber exatamente qual é este momento principal da história em que o Camus verifica que o assassinato foi normatizado. Logo de pronto início, claro, com a perca dos valores, com a morte de Deus na cultura, como Terry Eagleton e o próprio Nietzsche vão ressaltar posteriormente. Trata-se, evidentemente, disso. Trata-se desse plano fundador em que nós vamos verificar, em definitivo, essa questão que envolve, né, o desaparecimento de certos valores tradicionais na nossa cultura, para assim entregar valores que estão fora desse âmbito da vida. O livro O Homem Revoltado é extremamente polêmico justamente por sua capacidade de tentar colocar a história como um certo réu. Essa história apresentada pelo Camus trata-se de histórias de homens, de instituições, de movimentos, de grupos em que decidiram de alguma maneira apostar no assassinato como linguagem política ou como linguagem existencial. É essencial a leitura do capítulo 2 do Homem Revoltado, o chamado Revolta Metafísica, porque é justamente no capítulo 2 em que nós temos a noção do princípio definitivo desse homem contemporâneo, esse homem que se apresenta agora para nós. Sabemos desde pronto, já no mito de Sísifo, que a morte é uma batalha em vão. Nós iremos morrer, definitivamente. Isso é algo que se apresenta a nós de um modo extremamente próprio. Mas o que se apresenta agora, em definitivo, é que, de alguma maneira, pessoas normatizaram e institucionaram a questão da morte. Os valores estão completamente soltos, ou, pior ainda, estão mortos. Como nós iremos dar o próximo passo? Como, de alguma maneira, nós vamos gerir essa sociedade que se apresenta de uma forma extremamente brutal, violenta? O Estado, não mais aqui como protetor, mas também como detentor da violência e, pasmem, detetor também do absurdo. Então, o que, na verdade, o Camus apresenta nesse momento para nós é que o assassinato foi politizado. O assassinato tornou-se uma péssima ferramenta ideológica. Partimos, então, do problema do mal, ainda tão batido dentro da cabeça do próprio Camus. Por isso que a Revolta Metafísica, capítulo 2 do Homem Revoltado, ele é tão importante, ele é tão essencial para se compreender o andamento do livro inteiro. O representante de Deus precisa sofrer, porque nós, seres humanos, sofremos. Essa é a história de todos que vão contra as monarquias. Porque o rei apresenta-se como detentor, herdeiro da divindade. Essa apresentação muito rápida que o Camus vai fazer acerca de movimentos insurretistas, principalmente relacionados à questão do homem e da política e de diversos tipos de ideologia, vai, claro, deixar muitas pessoas de orelha em pé. Afinal de contas, o Camus é o quê, politicamente falando? Em primeiro momento, parece que o livro O Homem Revoltado apresenta unicamente uma crítica aos movimentos totalitários, autoritários, em suma, uma crítica a Stalin, ao comunismo, ao Marx, a Hegel. Trata-se, é claro, de compreender que a história da filosofia não é inocente. Trata-se de compreender que o que Camus está tentando pôr nesse momento
são aqueles que podemos, entre aspas, chamar de culpados por estarmos onde estamos. E é claro, esse processo de culpar, como de alguma maneira o próprio Camus vai chegar como uma espécie de juiz, vai deixar muita gente chateada. O Homem Revoltado é, em definitivo, um sucesso editorial, mas marca na própria carreira do Camus um momento muito crítico, em que ele não mais será tão querido quanto antes. A nossa próxima análise, e é claro, aqui a gente fez uma coisa bem en passant em relação ao próprio Homem Revoltado, nós vamos ter um curso especial nesse sentido de leitura e de análise, além de tantos outros vídeos que a gente já teve falando sobre. Camus parte para outras aventuras. E esse é o tema definitivo do nosso próximo vídeo, que será sobre o verão, l'été. Uma espécie de ensaio, mas não político nem filosófico, um ensaio literário, poético, em que Camus, em definitivo, mais uma vez falará sobre as belezas da Argélia. A gente se vê no próximo episódio da nossa reunião do GEAC 2022, falando sobre o verão.